Ah, fiquei tão feliz com esse aquário novo. Comprei umas espécies exóticas, lá de fora, sabe? Pô, mas essas espécies diferentonas aí não podem afetar os outros peixes, não? Será que isso não vai dar ruim? Será? Ah, cara, acho que não. Mas agora eu tô aqui pensando. Se rolar alguma coisa, como será que eu faço pra me livrar desse aquário? Ah, já sei! Vou lá na praia e jogo os bichinhos no mar. Claro que não, pô. Você não pode fazer isso de jeito nenhum. Esses peixes gringos na natureza podem causar um baita estrago. Para, tu tá exagerando. Eles vão fazer família, certeza. Que isso? Eu vi que tem uma parada que se chama bioinvasão, sabia? Bioinvasão? Nunca ouvi falar disso. O que é? Pelo que eu vi, é um processo que rola com algumas espécies que acabam parando em regiões que não são originalmente delas. Um exemplo é um tal de coral-sol que tá se espalhando na costa do Brasil. Nossa, nem fazia ideia. Então, se eu soltar um peixe ou uma planta de aquário na água, posso estar ajudando eles a se espalharem ainda mais? Com certeza. E não só o coral-sol, outras espécies também. Então, me conta aí, o que eu devo fazer com aquários animais? Uma espécie exótica, bela e que pode causar problemas nos ecossistemas existentes na costa brasileira. Esse é o coral-sol, um animal diferente que até pouco tempo não existia no Brasil, mas que atualmente é encontrado por praticamente todo o nosso litoral. O coral-sol chama a atenção por sua beleza e cores vivas e pode fazer com que as populações que moram próximas ao mar se sintam atraídas para defender sua preservação. Mas por se tratar de uma espécie que não é natural do nosso país, ela pode trazer sérios problemas para a existência de outros representantes de nossa fauna e flora marinha. Esse fenômeno ocorre com outras espécies de animais em outros tipos de biomas e é importante entender seus impactos para buscar soluções para possíveis problemas. Para entender o que é o coral-sol e ampliar o debate sobre espécies invasoras, seus impactos e o que fazer para resolver um problema que pode se tornar uma ameaça séria para a nossa biodiversidade, eu, Diedro Barros, da Rádio UERJ, e Charbel Estrela, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, convidamos Lucas Bahia da Nóbrega. O Lucas é mestrando no Programa de Pós-Graduação de Ecologia e Evolução da UERJ e membro pesquisador do Laboratório de Ecologia Marinha Bêntica, também da UERJ. Então, Lucas, me conta aí, por que a bioinvasão é tão problemática? Primeiramente, agradecer a vocês a oportunidade. A bioinvasão ela é tão problemática por conta de alguns impactos que esses organismos invasores podem gerar no ecossistema, né, no ambiente onde eles acabam invadindo, como impactos ecológicos, impactos sociais e impactos econômicos. Eu posso citar como impacto ecológico a perda de biodiversidade nas áreas por conta da competição que as espécies podem ter com as espécies nativas. Como impacto econômico, eu posso citar, por exemplo, danificação em estruturas, eu posso citar perda de estoques pesqueiros, no caso do ambiente marinho. E social, eu posso citar, por exemplo, o transporte de doenças novas para novas regiões. Beleza, mas Lucas, explica pra gente poder entender melhor o que é o coral-sol e como ele chegou à costa brasileira. Bom, o coral-sol ele é um organismo invertebrado, ele é parente das águas-vivas e das anêmonas, só que diferentemente das águas-vivas, ele possui um ciclo de vida que ele fica inteiramente fixado no substrato, né, no costão rochoso das praias. E o coral-sol ele é nativo da região do Indo-Pacífico, veio para o litoral do Rio de Janeiro através das plataformas de petróleo e, consequentemente, começou a proliferar no litoral do Rio de Janeiro, principalmente na Baía de Ilha Grande e na própria Ilha Grande e, ao longo do tempo, foi se expandindo cada vez mais para outras regiões do Brasil, sendo encontrado a mais de 3.000 quilômetros de extensão de litoral. Eu tenho muita curiosidade, acho que pode ser a curiosidade de muita gente, o que é uma espécie exótica? O que faz com que uma espécie seja considerada bioinvasora? E por que a gente, então, considera? Porque me parece que é uma dinâmica, né? A gente vive há muitos séculos nessa dinâmica de trânsitos de navios e de barcos entre regiões, entre mares, entre oceanos. Como é que se dá essa classificação? Para a gente classificar aquela espécie, né, como uma espécie exótica, primeiramente ela tem uma distribuição natural da espécie,
onde ela naturalmente ocorre numa região X. Então, através do transporte dessa espécie para uma região Y, há esse transporte para uma região Y, onde naturalmente ela não ocorreria. Então, seria mediada por atividades humanas, por exemplo. E, consequentemente, quando essa espécie chega a essa nova região, ela pode gostar tanto da região que ela pode se estabelecer nessa área e, consequentemente, começar a se reproduzir e proliferar nessa área. E quando isso ocorre, ela se torna uma espécie invasora porque ela começa a impactar o ambiente que ela está através da pressão que ela acaba gerando nas espécies nativas que já ocorrem naquela área. Pois é, então aproveitando, já gostaria de falar um pouco sobre os efeitos dessa chegada do coral-sol no nosso litoral. Que tipos de impactos podem ocorrer na fauna do local onde o coral-sol chega e se instala? O coral-sol, ele, principalmente por esses organismos eles estarem fixados no costão, ele acaba competindo por espaço com outras espécies que ali também precisam do costão para se fixar e viver. Então, quando... Que são nativas. Que são nativas, que exato. deveriam estar ali, estão nos seus lugares exato. Onde deveriam. E por conta do coral apresentar características específicas da própria espécie, ele acaba tendo um favorecimento em comparação com as outras espécies que são nativas dali da área. Por exemplo, o coral-sol já foi identificado que o coral-sol ele libera substâncias na água que podem causar, por exemplo, necrose no tecido de outros organismos. Quando ele tem essas armas a favor dele, ele acaba desequilibrando o ambiente por conta dessa expansão, desse aumento dos indivíduos, da espécie. E, através disso, você acaba tendo uma perda de biodiversidade na área e isso impacta, consequentemente, toda a estrutura do ecossistema na área. Lucas, vamos falar um pouco agora da sua pesquisa, né? O trabalho no laboratório da UERJ, e que etapa está esse estudo no seu mestrado e quais resultados, o que a gente teria de inovação para poder enfrentar isso? Isso é um mega desafio, né? Então, o que a gente tem? Bom, eu estou trabalhando com uma outra espécie que também é invasora. Ele, diferentemente do coral-sol, ele é um coral mole, né? O coral-sol ele tem a característica de formar um esqueleto duro. Esse coral é um coral mole. Então, a remoção física dele seria um método muito difícil por conta da fragmentação dos tecidos e que ele pode acabar aumentando a proliferação dele. Então, a ideia do meu trabalho seria monitorar primeiramente a área onde esse coral invadiu. Foi no litoral do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Além do monitoramento, a gente também está testando uma pasta biodegradável, onde a gente aplicaria essa pasta diretamente em cima desse organismo para controlar a sua expansão na região. Isso envolve, então, trabalho de campo, onde a gente vai ao local, a gente mergulha, a gente aplica a pasta, a gente tira fotografias para identificar a evolução do controle dos organismos, né? E também tentar entender quais são os impactos que essa pasta poderia gerar também nos organismos envoltos, nos organismos nativos. Em quem não tem nada a ver. Não tem que ser impactado. Exatamente. Então, a pasta pesquisada e sendo experimentada sob controle, obviamente, de pesquisadores, ela é uma esperança. Como uma possibilidade de solução, de mitigação, né? Para diminuir o problema. Mas tem uma coisa que me chama muito a atenção e pode chamar a atenção, né, de quem está no ensino médio, tentando decidir o que vai fazer na faculdade, vestibular, que é a variedade, assim, muito sedutora de campos de trabalho da sua área. Então, vocês mergulham, quer dizer, o campo é o mar, né, o que já é muito sedutor, muito interessante. Vocês coletam, tem o laboratório na universidade e provavelmente também tem o processamento desses dados no computador, em software. Fala um pouco disso. Sim, basicamente eu já realizei os trabalhos de campo, né? Eu fui até o local, apliquei a pasta, retirei as fotografias e agora o trabalho em si envolve tratar essas fotografias, né? Ainda tem a fotografia no mar, quer dizer, melhor do que isso não há. Então é fotografia, mergulho, processamento em laboratório. Porque a pasta a gente acabou já realizando os testes em laboratório, né? Para identificar a concentração, identificar a consistência da pasta, porque ela tem que aderir bem ao coral. Então isso já foi realizado
e os campos também já foram realizados através disso, e entender o quanto dessas áreas do coral, onde foi aplicada a pasta, reduziu, foi controlado, e o quanto dos organismos em volta sofreram com a pasta, basicamente. E aí toda essa parte que é apaixonante de todos esses campos de trabalho, a gente chega também na parte de disponibilizar os dados para a sociedade em geral. E aí a gente descobriu na nossa pesquisa e achou um ponto muito interessante a plataforma Bioinvasão Brasil. Você pode falar um pouco sobre ela? Qual o objetivo dessa plataforma? Bom, a plataforma Bioinvasão Brasil, ela é uma outra iniciativa do laboratório, né, onde a gente acaba compilando dados já disponíveis na literatura de uma forma muito mais fácil, onde você basicamente acessa um site e nesse site tem classificações a respeito do que seria uma espécie estabelecida, uma espécie introduzida, uma espécie invasora. E, além disso, tem uma grande lista de espécies invasoras do litoral, seja coral, seja esponja, seja algas, peixes. Voltando a falar do coral-sol, nós temos maneiras de fazer algum tipo de controle? Bom, cada caso é um caso. Olhando para o contexto do ambiente marinho, a gente tem uma problemática que o ambiente marinho ele é completamente integrado pelo movimento das águas. No caso do coral-sol, há formas de você controlar ele, que seria basicamente a remoção física dele, né? Retirar as colônias daquele costão. Porém, é muito difícil porque você tem uma grande extensão já dessa distribuição. O principal fato de você controlar essa invasão no ambiente marinho seria evitar a introdução dessa espécie. No caso do coral-sol, seria evitar que essas plataformas chegassem às águas do Brasil com eles fixados, né? Você teria que limpar essas estruturas antes delas serem ancoradas aqui. Então é importante o trabalho das empresas que trabalham na área petrolífera, na área marítima, de transporte marítimo, de ter uma prevenção nesses materiais nos navios, nas plataformas, para evitar a ocorrência dessas espécies invasoras. Exatamente. E responsabilidade também, né, das organizações. Lucas, a gente falou aqui das empresas, mas obviamente a gente também tem a movimentação humana, né, do cidadão comum. Como é que o cidadão comum pode ter cuidado com esse trânsito de bichinhos e plantinhas? Bom, eu citei o vetor transporte através de plataformas de petróleo, mas há alguns outros vetores que acabam possibilitando a introdução dessas espécies, né? Por exemplo, o aquarismo marinho, a expansão do comércio desses organismos, ele acaba possibilitando uma maior taxa desses organismos poderem invadir esses ambientes. Então, Quem tem aquário em casa, por exemplo. Então, caso você tenha uma espécie, ou você quer adquirir uma espécie que você pode, né, adquirir ela, então acho que a primeira coisa que você tem que pensar é que bicho é aquele, né, que espécie é aquela, as características dela, entender ela em si. E se você não quiser mais aquela espécie que você já tem, né, vai que você ganhou de um tio, de uma mãe, de um presente, né? Não pode devolver para o mar. Não pode devolver para o ambiente marinho. Você pode procurar lojas que vendem, por exemplo, esses organismos e entregar ao vendedor, porque eu acho que, consequentemente, você vai fazer uma boa ação e não introduzir uma espécie que pode ser potencial invasora. E você vai também fazer a alegria do lojista, né? Lucas, eu quero agradecer muito e, nossa, foi uma aula aqui, eu acho que pra gente e pros ouvintes, né? E pedir, já deixar no ar o convite, né, de outras etapas de pesquisa para você voltar e contar pra gente em outra oportunidade. Beleza, gente. Muito obrigado também, de novo, pela oportunidade de apresentar um pouco da minha linha de pesquisa. E é isso. Obrigado, Lucas. Charbeli, ensinou muito o quanto é importante a gente ter atenção aos nossos atos, né? Um animalzinho que você vê ali bonitinho, mas que entra num espaço que não é dele, ele pode causar uma grande confusão. Então fica aí a dica e a orientação. Quem quiser entender melhor, se quiser carregar uma plantinha e um bichinho, a gente tem fonte científica segura,
né, para saber se a gente não vai causar um problema maior. Mais uma vez, a plataforma Bioinvasão Brasil é uma fonte segura e científica. O podcast Me Conta Aí é uma produção da Rádio Erge com o apoio da CAPES e da divulgação científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização: Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.